Muito bem, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos para mais um vídeo aí da nossa sequência de videoaulas sobre o React Next.js. A partir desse vídeo aqui, eu já estou aqui com o meu rosto aqui, né? Nos outros vídeos anteriores aqui eu não estava aparecendo, né? Tava meio tímido, mas agora eu dei um jeito aqui de colocar uma câmera aqui para, enfim, né? Vocês conseguirem me enxergar também, acho que fica mais legal também. Mas é isso, pessoal. Então, o que a gente vai fazer nesta videoaula? Vamos lembrar, então, o que nós estávamos fazendo na última videoaula, né? Que nós fizemos essa página aqui de usuários, né? E o que a gente fez, né? A gente implementou nessa página de usuários que fosse feito o consumo de uma API, né? A API que nós consumimos foi essa API aqui do jsonplaceholder.org, né? Que isso aqui é um site que disponibiliza, como ele próprio diz aqui, né? Projetado para desenvolvedores que precisam de dados JSON fake, né? Isso é legal assim para quando a gente está fazendo um trabalho de escola, estudando, né? Quando a gente quer fazer alguns testes nos nossos códigos, enfim, a gente pode utilizar essas APIs fakes, vamos dizer assim, para ajudar na implementação, certo? Então a gente utilizou aqui o endpoint, que foi essa daqui de usuários, né? Então a gente fez um código que fazia uma requisição para esse endpoint aqui, e ele retornava aqui esse JSON, que no JavaScript nada mais é do que uma lista de objetos, né? E daí a gente joga alguns desses valores na tela, né? O ID, o primeiro nome, o último nome e o e-mail. Acho que é isso, né? É isso, ó. Daí a gente jogou tudo isso aqui na tela. Então a gente acessou uma API, né? Um back-end, basicamente, né? Um back-end que está disponível para acesso através da sua API, né? Através dos seus endpoints. Beleza, pessoal? O que eu pensei em fazer para esse vídeo para complementar aquilo que a gente viu nas últimas aulas? Eu pensei em criar uma nova página aqui, muito parecida com essa que a gente já fez, só que mais ou menos assim, ó, a gente colocar aqui no meio, entre o users e aqui os dados, colocar aqui um formulário para o usuário poder fazer uma pesquisa por usuário. E eu pensei em fazer uma pesquisa pelo ID de usuário, do tipo assim, um formuláriozinho, tu digita lá o ID e ele faz uma busca. E daí aparece na tela só aquele usuário que tem aquele ID, né? Muito bem. E vocês vão ver que aqui no nosso fornecedor aqui de endpoints fakes, né? A gente tem aqui um endpoint que vai nos interessar, que é esse daqui, ó, esse segundo aqui, ó, de usuários, ó. Vocês estão vendo que o endereço dele é o seguinte, né? jsonplaceholder.org /users /1. Esse 1 aqui é o ID do usuário, né? Porque ele faz aqui um get por ID. Então, eu vou clicar aqui para fazer a requisição, requisitei e ele retornou aqui esse JSON aqui, que para o JavaScript isso aqui é basicamente um objeto, né? Um objeto JavaScript, só com os dados do ID1. Se eu vier aqui no nossa barra de endereços e mudar um pouquinho isso, botar um 2 aqui, ó, vou fazer uma requisição por ID2, ele retorna aqui outro usuário, né? O 3 aqui, né? Vou colocar aqui um 3 aqui. Opa, peraí que ele deu um zoom aqui, tá? O 3 aqui, né? Então, foi o usuário 3, né? Então, é isso que a gente quer fazer. A gente quer fazer um formulário, digitou o ID, ele vai fazer uma requisição para esse endpoint, trocando só o fim aqui, colocando o ID que o usuário digitou, e daí ele vai retornar os dados daquele usuário, certo? Então vamos lá, bora lá. Então vocês podem pausar o vídeo, né, a todo momento, vocês podem voltar, vão tentando fazer junto comigo aí. Então eu vou fechar então um pouco as coisas que a gente tem aqui, né, para questão de organização, muito importante, né? E eu vou criar uma página nova aqui que eu vou chamar... Não é uma pasta que eu quero criar um arquivo, né? Então vamos criar um arquivo novo aqui dentro de Pages que eu vou chamar de busca user. Tá? Vocês já perceberam essa minha mania de misturar português com inglês aqui nos nomes das coisas. Busca user, né? Porque a gente já tem aqui a página users,
que traz toda a lista de usuários, e agora eu quero fazer um busca user. Então vamos lá, vamos criar aqui então export default function, busca user, né, no singular, né, porque só vai retornar um usuário, e a gente vai dar aqui um return de alguma coisa. Vamos retornar aqui um H1 barra H1. Na verdade eu vou fazer uma div aqui, barra div H1 barra H1. Minha inteligência artificial aqui me abandonou, pelo que eu estou vendo aqui, né? Então vou colocar aqui a busca por usuário. Muito bem, acho que ela está bloqueada aqui. Deixa eu dar um retry aqui, tá? Acho que agora ela vai me ajudar aqui. Porque ela me ajuda bastante a ser um pouquinho mais produtivo, né? Eu sei que vocês podem pausar o vídeo quando eu sou muito rápido usando a inteligência artificial, mas eu acho que é legal aqui, ele me ajuda bastante aqui a ser um pouquinho mais produtivo. Muito bem, vamos ver se então ele está chamando aqui busca user, né? Porque eu tenho um roteamento aqui para busca user. Então vamos lá, vamos botar aqui um busca user. Errou! Aqui não achou, né? Claro. Ó, daí ele acessou aquela nossa página 404 personalizada, hein? Beleza. Mas vamos botar direitinho aqui, ó. Eu tinha colocado um N ali, busca user, pronto. Abriu aqui a nossa página. Vamos por partes, então, né? Então, primeiramente, pessoal, o que eu vou fazer aqui depois de colocar esse H1? Eu vou colocar uma divzinha, tipo essa daqui, ó. Lembra que a gente tinha feito aqui uma div, essa caixinha aqui? Aliás, eu vou reaproveitar a mesma div lá da pasta de users, que a gente usou na última aula, para colocar nessa nossa página aqui de busca user. Então, eu vou lá no arquivo users. Lembra que a gente criou aqui esse HTML aqui, ó? Vou copiar assim descaradamente. E eu sei que já vai ter gente aí que está assistindo o vídeo aí, que vai dizer para mim assim, professor, mas não precisava fazer esse Ctrl+C, Ctrl+V, né? Tem um recursinho aí que dá para usar. Eu sei que, e aliás, coisas que a gente já viu aqui no curso, que a gente poderia reaproveitar esse código aqui, sem precisar fazer Ctrl+C, Ctrl+V, mas eu não quero que isso seja o assunto desse vídeo aqui, até para o vídeo não ficar tão grande. Mas eu vou fazer um outro vídeo em que eu vou resolver esse problema de ter copiado e colado um código que já existe numa outra página e que tem absolutamente a mesma função, né? Que é mostrar na tela os dados do usuário. Eu sei, tá? Fiquem tranquilos aí que eu sei. Eu vou fazer um outro vídeo para melhorar esse aspecto aí também. Bom, por enquanto, né, pessoal, eu vou tirar um pouquinho esse class name porque eu não tenho classe ainda. Eu vou tirar essa referência aqui a uma variável. Essas variáveis eu não tenho ainda. Então eu saco fora aqui para pelo menos a gente não ter erros, né, nesse início. Salvei. Vamos ver como é que ficou. Tá aqui, ó. E aliás, né, como eu vou fazer uma busca por ID, vocês já sacaram que sempre que eu fizer uma busca por ID, ele só vai retornar um usuário, né? Então, ou seja, eu nem vou precisar colocar essa div dentro de um map, né, que é o nosso for each moderno, né? Não, eu vou deixar assim, sem colocar ele dentro de um map depois, porque só vai ter um usuário, né, que nós vamos ter. Muito bem, então, o que a gente vai fazer agora? Botar um CSS, né? Então vamos lá, bom, o CSS, eu vou basicamente usar o mesmo CSS que eu fiz aqui para a página de users, né? Eu vou querer usar essa mesma class aqui. Beleza? Eu vou copiar isso aqui. E eu sei que já tem alguns aí que estão assistindo o vídeo aí que já estão se remoendo. Não precisava ter copiado e colado. Sim, eu vou resolver essa questão de redundância num outro vídeo, tá? Eu sei o que vocês estão pensando aí. Mas não, eu vou copiar esse código aqui lá do CSS de users e vou criar aqui o arquivo CSS busca user.module.css e vou colar aquele CSS lá, tá? Porque esse aqui vai ser o CSS da minha pasta, da minha página busca user. Feito isso, eu vou lá na minha página busca user, né, aqui no meu componente, e vou dar aquele import maroto aqui, né? Import styles from, e vamos colocar aqui a barra styles barra pages barra busca user.module.css.
E agora sim, eu vou poder vir aqui na div, colocar um class name e atribuir a essa div a class, então, styles.user. Styles, né, porque é assim que eu estou referenciando o arquivo CSS, e .user, porque lá no arquivo CSS eu criei a classezinha aqui, CSUser, né? Muito bem. Então vocês vão ver que isso aqui já deve funcionar, ó, pronto, ó. Então a minha página aqui de busca user está ficando linda, né? Tá ficando aí do jeito que a gente quer. Muito bem. O que eu vou fazer agora? Eu acho que agora o próximo passo seria primeiro colocar aquele formuláriozinho aqui entre esse H1 e a minha div, aquele formuláriozinho para o usuário poder digitar o ID do usuário que ele quer buscar, né? O que vocês acham? Vamos lá? Beleza. Vamos fazer isso então, vamos vir aqui então, vamos continuar trabalhando aqui no nosso busca user. Eu vou criar então aqui um formulário, né, o clássico formulário. Vou colocar um label. Um label? Vou colocar um label? Não vou colocar um label agora. Eu vou fazer diretaço aqui um input type text. Vocês estão vendo que eu estou esnobando a minha inteligência artificial aqui, né? Porque eu vou querer fazer exatamente isso que a inteligência artificial está me sugerindo ali. Eu vou colocar aqui esse atributo placeholder. Eu vou colocar aqui, ó, digite o ID do usuário. Porque esse aqui é aquele recurso em que esse textinho aqui ele vai aparecer dentro da caixinha quando eu ainda não digitei nada. Daí depois, à medida que eu for digitando, ele vai sumir esse textinho aqui. Eu preciso dar um name, tá? Isso aqui é bem importante, dar um name para esse input aqui. Eu vou dar um name ID, tá? Fecha aqui o input. Beleza, ó. Coloquei aqui um input, type text, digite o ID do usuário, nome ID. Vou quebrar aqui a linha aqui com um BR. E na próxima linha eu vou colocar aqui, vou aceitar a sugestão aqui, button, né? Com o type submit. Isso aqui é muito importante, esse type submit. E o texto buscar. Certo? Vamos ver como é que tá ficando. É sempre importante, né? Faz alguma coisinha, dá uma olhada, não deixa acumular problemas. Tá aqui, ó. O formulário tá aqui, ó. À medida que eu for digitando aqui, ó, 4. Tá aqui, ó. Mas ele ainda não tá funcionando, né? Ele ainda não está funcionando. Vocês perceberam que quando eu digito uma coisa e dou um buscar, a tela pisca? É porque o que acontece? O procedimento padrão do navegador, quando eu aperto o botão de submeter dentro de um formulário, é enviar esse dado para algum lugar. Então ele carrega de novo a minha página, enviando esse ID8 aqui pela URL, tá? E vocês vão ver que esse comportamento do navegador, digitou e apertou, e ele fez uma submissão para a minha própria página, não é o comportamento que a gente quer, né? Porque a gente quer que o nosso JavaScript manipule os dados desse formulário, tá? Então, esse aqui comportamento de apertar e faz uma submissão para o próprio arquivo, daí ele atualizou a página, é um comportamento padrão que a gente vai querer prevenir. Vocês vão ver quando é que a gente vai prevenir esse comportamento. A gente quer que o nosso JavaScript manipule e pegue aquele ID. Muito bem, o que a gente vai fazer agora aqui? Não vou fazer nenhuma formatação de CSS, acho que está bonitinho assim, né? Poderia colocar ali, mas não vou fazer. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma função, tá? Eu vou criar uma função aqui dentro do componente, mas antes ali do return. E essa função eu vou atribuir depois, eu vou vincular esta função ao evento onSubmit do formulário. Então essa função que a gente vai criar aqui, que eu vou chamar de handle submit, essa função, né, uma função aqui que vai receber como parâmetro event, e a gente vai abrir ela aqui. Então, essa função aqui, que eu não coloquei conteúdo ainda aqui dentro, a função chamada handleSubmit, eu vou atribuir ela ao evento onSubmit do formulário. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, handleSubmit.
submit. Beleza? Então vocês já sabem que quando a gente apertar o botão submeter, quem que vai ser acionado? A função handleSubmit. E daí aqui dentro, pessoal, quando a gente coloca esse parâmetro event aqui, nós estamos pegando o evento que foi... A gente está pegando um objeto que representa o evento de submeter do navegador. E daí a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser esse código aqui, ó, event.prevent default. Porque o que faz esse comando aqui? Ele cancela aquele comportamento padrão que eu estava comentando com vocês que a gente não queria que acontecesse, de digitar, apertar o botão e ele submeter, fazer uma nova abertura da página, que é submeter para o próprio arquivo. A gente não quer aquele comportamento, porque a gente quer que o nosso JavaScript faça o restante da manipulação. Daí eu vou criar aqui uma variável id, que eu vou fazer assim, ó, vou utilizar essa sugestão aqui, ó. Então, event.target.id.value, que é o valor do ID. Ó, o que é o valor? O valor é o valor que a pessoa digitou aqui na caixinha de texto. Qual caixinha de texto? A caixinha de texto que tem o name ID. Então, é por isso que ele pega aqui. Então, o valor que o usuário digitou, pessoal, a gente vai salvar aonde? Aonde? Nessa variável ID aqui. Certo? Então, podemos até testar aqui, ó. Vamos fazer um console.log id, salva, e vamos ver se esse comportamento está acontecendo. Eu vou digitar então aqui um 5. Quando apertar no botão buscar, vocês viram que ele não atualizou a tela aqui, e a gente fez uma prevenção, a gente cancelou aquele comportamento padrão do formulário. Vamos agora inspecionar o nosso documento, vamos ali em console, e olha só que ele realmente colocou aqui no console um 5, que foi o que eu tinha digitado ali. Resumindo, nós já conseguimos pegar o ID que o usuário digitou, e esse ID está salvo aqui. O que eu vou fazer agora? Agora, pessoal, a gente só precisa fazer a requisição à nossa API. No nosso caso aqui, a gente quer fazer uma requisição para esse endpoint aqui, só que alterando apenas a parte finalzinho dele. Em vez de ser o 1 aqui, a gente vai colocar o ID que o usuário digitou. E esse ID que o usuário digitou está nessa variável aqui. Então a gente vai fazer aqui um fetch, né? Fetch é aquele comando do JavaScript em que ele vai pedir algum recurso, né? E esse recurso está disponível aqui nessa... Eu vou copiar aqui, ó, esse endereço. Esse aqui é o recurso que a gente quer consumir, só que não pode ser 1, né? Porque se eu deixar 1 aqui, ele sempre vai pegar o usuário 1. Então a gente tem que fazer com que aqui apareça de alguma forma o ID que está nessa variável aqui. O que a gente vai fazer? Eu vou utilizar aqui aquela forma de representar uma string, que é uma string literals. Lembra que a gente já viu isso numa aula anterior, né? Não nessas videoaulas aqui, mas em sala de aula. Então, quando eu coloco uma string representada com esse acento, essa crase aqui, a gente pode vir aqui e substituir esse 1 por um cifrão, abre chaves, ID. O que vai acontecer aqui? Ele automaticamente vai substituir essa partezinha aqui pelo conteúdo da variável ID. Então ele sempre vai fazer uma requisição para a URL, sempre pegando aqui no final da URL o ID que o usuário digitou. Certo? Daí vamos lembrar que isso aqui a gente já tinha feito na aula passada. Isso aqui então a gente vai usar essa instrução aqui, dem. O que é o dem? No dem vai ser executada uma função logo depois que o resultado dessa requisição retornar. Tipo assim, a gente está fazendo uma requisição, né? Por exemplo aqui, né? Quando a gente vem aqui e faz uma requisição aqui com /1, o que ele retorna? Ele retorna esse JSON aqui, né? Então, quando ele retornar o resultado, quando a API, o meu servidor, retornar uma resposta, ele vai entrar no dem. E daí, dentro aqui desse parênteses, a gente tem que colocar uma função, que é a função que vai ser executada assim que essa requisição tiver um retorno. Então, a gente vai colocar aqui, isso aqui a gente já fez, né, na aula anterior. Eu vou criar aqui uma função aqui
que recebe como parâmetro a resposta que veio lá do servidor. E daí vocês vão lembrar, espera aí que isso aqui... E vocês daí vão lembrar, agora sim tá certo, né? Que a gente vai fazer aqui um return, a gente vai pegar essa resposta, porque essa resposta que veio do servidor ainda não é uma resposta no formato JSON, tá? Então a gente vai transformar essa resposta num formato JSON, tá? Daí a gente vai dar um return a response.json, que ele vai retornar aquela resposta no formato que a gente quer, que é o formato JSON. E daí o que a gente vai fazer aqui? A gente vai botar um demo aqui. E nesse demo aqui a gente vai colocar uma outra função que vai receber como parâmetro um data. Tá? E daí a gente vai dar um enter aqui. E esse data... Opa, acho que tem um parênteses a mais aqui embaixo. E esse data já é a resposta no formato JSON. Tanto que, se a gente fizer aqui um console.log data, vamos ver o que acontece então? Vamos ver. Então, vamos fazer o testezinho aqui. A gente volta aqui para a nossa página. Eu vou digitar aqui o valor 6. Quando eu der um buscar, vamos lá, então, inspecionar o nosso console. E vocês vão ver que ele retornou um objeto contendo os dados que a gente quer. Olha só, os dados do usuário de ID6. Aqui, ó, o ID6 é a Laura, de sobrenome Wilson, tem um website aqui, tem um e-mail, tá vendo aqui? Ah, então a gente conseguiu fazer. Ó, deixa eu colocar aqui um outro valor, um 8, e dar um buscar aqui. Olha só o que daí ele retornou aqui. Ó, daí retornou o 8, ó. Então, pessoal, dentro aqui da pasta data, nós temos o que dentro? Esse tipo de resposta aqui, ó, né? No caso ali do nosso teste, né? A gente usou o 8, então ele retornou ali isso aqui, basicamente, né? Muito bem. Então, pessoal, dentro da variável data, nós temos aquele nosso JSON com os dados daquele usuário. O que a gente vai fazer agora aqui? Eu vou importar aqui a função useState, tá? A gente vai ter que usar um hook aqui, tá? Vou importar aqui o useState do React. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou aqui criar então uma variável. Daí eu vou fazer... Isso aqui a gente já viu lá na aula de useState, né? Então aqui vai ter usuário, que vai poder ser alterado com o método setUsuário. Tá? E daí ele vai receber useState. Aí. Inicialmente, o que esse... Eu vou até chamar de user, para manter o padrão ali. A gente está sempre usando o termo user. Então, pessoal, o que acontece então, né? A variável usuário, a ideia é que ela salve esse conteúdo de data. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um setUser data. Então, o setUser vai salvar o data dentro da variável user, porque a gente já viu que data tem o user ali dentro, né? Tem um objeto user ali dentro, a gente vai salvar aqui na variável user. Essa variável user que está sendo controlada por um gancho, né? Por um hook, né? E essa variável user, o que a gente vai fazer aqui agora? Agora a gente quer que os dados dessa variável apareçam aqui embaixo. Então eu simplesmente vou fazer o seguinte, eu vou abrir chaves aqui, user.id. User porque user é o nome da minha variável lá, essa daqui, né? Daí aqui vamos colocar user.firstName, é first name mesmo? Vamos dar uma olhadinha lá, é first name. O último nome possivelmente é user.lastName, se me recordo bem, lastName, e a gente quer ainda jogar o e-mail daquele user.lastName. Não, aqui é e-mail, né? Muito bem, e-mail. Beleza? Isso aqui, pessoal, já deve estar funcionando, mas não está funcionando ainda.
por que que não está funcionando, né? É isso que a gente vai ter que descobrir agora. Por que que não está funcionando? Ele não está reconhecendo esse user aqui, né? Olha só, ele não está reconhecendo aquele user.id ali por algum motivo. Vamos tentar entender aqui por que eu estou fazendo aqui um return response.json e os dados eu estou chamando lá no set user. Deixa eu só atualizar bonitinho aqui minha página. Vai que nós temos aqui um problema. Busca user. Não, ele não está realmente reconhecendo. Cara, o que pode estar acontecendo aqui? Será que ele está retornando alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Antes de dar um set user, deixa eu confirmar aqui console.log data, só para ver se aqui dentro tem alguma coisa. Mas ele não está reconhecendo daí aqui embaixo, né? Deixa eu tirar fora aqui essas coisas aqui para ele não dar erro. Salva. Tá, não deu erro ali. Vamos ver aqui por que que deu ruim aqui. Vamos dar um 6 aqui. Tá, apertei ali. Vamos ver aqui para inspecionar. Tá, mas ele retornou aqui o ID 6. Beleza. Então, o data tem coisa ali dentro mesmo. Então, deixa eu dar aqui, logo depois que eu setar o usuário, deixa eu jogar na tela a variável user. Tá? Para ver se a gente consegue jogar alguma coisa ali na tela. Deixa eu só atualizar aqui. Vamos digitar aqui um set. Vamos dar um buscar e a variável está indefinida. Ou seja, setUser não recebeu o dado que ele precisaria receber. Ah, eu esqueci de uma coisa aqui. Eu esqueci de colocar um valor padrão para a variável usuário. Lembra que aqui quando a gente usava lá o useState, a gente colocava um valor inicial dessa variável. É como se assim, ó, eu não estou inicializando essa variável user aqui. Então eu vou inicializar aqui ela, cara, com qualquer coisa aqui. Eu vou botar um 0 aqui, tá? Então a variável user vai começar com 0 e logo depois, né, quando a gente fazer requisição ali com o botão, a variável vai receber esse data aqui. Tá, vamos ver se vai funcionar agora aqui. Set. Não. Aparentemente não. Deixa eu só atualizar aqui, botar um 5. Por que que não? Ele aparentemente aqui, ele não está funcionando. Ele não está funcionando aparentemente aqui esse hook aqui. Por algum motivo. Console.log user, que é esse cara aqui. Eu não estou tendo algum tipo de variável com o mesmo nome, user, em algum outro lugar. Será que ele está confundindo esse user com o estilo lá? Não parece. Deixa eu tentar colocar aqui, ó, set usuário. Daí a gente vai trocar um pouquinho aqui. Vamos colocar aqui então set usuário. Daí a gente consegue jogar na tela aqui usuário. Tá, vamos fazer uma busca aqui por 5. Buscou. Não. A gente não conseguiu fazer isso aqui funcionar ainda. Estou tentando pensar o que pode estar acontecendo aqui. Porque a gente, evidentemente, a gente está salvando lá em usuário, né? A gente está fazendo aqui um useState, a gente está fazendo set usuário aqui, tá tudo certo, mas ele, por algum motivo, a variável usuário não está salvando nada dentro dela. Mesmo que a gente tenha feito aqui corretamente set usuário. Muito bem, curioso aqui. Vamos ver se a gente consegue aqui mais algum resultado aqui. Vamos colocar aqui um 5. Não, ó, a variável usuário continua estando com o valor 0. Deixa eu colocar um array vazio ali. Não, ele ainda continua
sem nada aqui. Deixa eu colocar aqui uma chave aqui. Também não, coloquei aqui, né, um objeto vazio ali dentro. Eu achei que isso iria funcionar, mas não, tem alguma coisa que eu estou errando aqui que eu não estou identificando aqui. O que está acontecendo aqui que isso não está funcionando? Eu estou fazendo o set usuário corretamente aqui, pegando aqui o data. Estou sempre aqui usando aqui o dem, um depois do outro ali. Eu estou fazendo a requisição correta. A gente viu que data tem realmente dados ali dentro. Pois é. Deixa eu cancelar essa página aqui. Barra busca user 2, não, 23. O 23 funcionou. Por que que o 23 funcionou? Ih, rapaz, vocês estão vendo que agora está funcionando? Aparentemente agora está funcionando. Que beleza. Olha só, agora eu estou digitando e está indo. Olha, o que eu posso dizer é que alguma coisa pode não ter atualizado internamente. Pois é. Talvez uma coisa que faltou fazer é eu ter dado uma atualização assim, a Ctrl F5, porque o Ctrl F5 ele geralmente ele faz uma ele recarrega a página sem pegar nada do cache do navegador. Mas beleza, agora aparentemente está funcionando, tá? Está funcionando. Olha só, agora eu vou digitar um 2 aqui e agora não está funcionando mais. Será que eu tô com será que aquela API não está retornando dados em alguns momentos? Pode ser, tá? Pode ser. Então, pessoal, até vou manter aqui nosso padrão aqui set user. Vocês viram que eu fui tentando coisas, né? Inicializar aqui porque ele estava com um comportamento realmente muito estranho. Então agora que eu vou botar de volta aqui a set user aqui. User aqui também, vou dar um salvar, vou atualizar a página com Ctrl F5, Ctrl F5 ele força carregar todo, né, tudo assim, sem puxar nada do cache. E ele ainda não está buscando alguns aqui, olha só que interessante. Ó. Parece que o 2 aqui, enfim, talvez seja algum problema, tá? Aquela API que a gente está utilizando, em algum momento ela pode não estar retornando nada, tá? Sacanagem, né? Mas vocês viram que eu até deixei, tá? Eu até não fiz esse... Vocês vão ver que eu não cortei o vídeo desse tempo todo que eu demorei aqui para descobrir. Eu acho importante deixar isso no vídeo para mostrar para vocês, pessoal, que às vezes esse tipo de coisa acontece. Não foi por uma culpa nossa, assim, por um erro, não é uma questão de culpa, né? De um erro nosso, vocês viram que o código estava correto, mas era de algum recurso externo que não estava retornando, né? Então, até a gente descobrir o que aconteceu, às vezes leva um tempo, a gente tem que ficar tentando, né? Até conseguir, né? Porque eu estava realmente convicto de que eu estava fazendo aqui estava certo, né? Estava com alguma dúvida aqui se eu não deveria inicializar ela, né? Porque às vezes a gente está utilizando alguma ferramenta que a gente não está tão acostumado de utilizar, né? Por exemplo, essa API aqui. Então a gente acaba tendo que fazer algumas coisinhas para o código funcionar. Mas beleza, pessoal. Então agora está funcionando. Então a variável user está armazenando os dados que vieram lá da API, tá? Está armazenando. O que falta fazer agora? Aquilo que eu já tinha feito antes, né? Mas que eu tirei por causa do erro ali, colocar um user.id ali, um user.firstname, também aqui um user.lastname e também aqui um user.email. E vamos ver agora a coisa acontecendo. Ó. Aí eu vou fechar aqui
a ferramenta aqui de inspeção, né? E olha só, à medida que eu vou digitando aqui, ele vai buscando e vai jogando na tela ali, tá? Então agora o nosso código realmente está funcionando bem, né? E vejam, pessoal, que ele sempre atualiza automaticamente essa caixinha aqui pelo fato de que os dados que vieram lá da API, a gente está salvando no hook. E esse hook está sendo utilizado para renderizar a tela. Vocês estão vendo aqui, ó? Então, o que acontece? Quando há uma atualização nessa variável aqui, automaticamente esse hook atualiza a parte da tela que renderiza essa partezinha aqui em que a gente está utilizando aquela variável. Então é por isso que a gente tem que salvar os dados que vieram da API dentro de um use state, dentro de um hook, né? Porque como essa informação a gente está jogando na tela aqui, a gente está usando aqui na renderização da interface, sempre que isso aqui for atualizado, o hook automaticamente atualiza essa partezinha aqui, né? Se a gente não tivesse utilizado o hook aqui, a gente ia ter que fazer toda uma programação para atualizar os dados que aparecem na tela ali. Mas no final das contas, a gente sempre só atualiza a variável, né? Sempre que a gente aperta aqui o botão buscar aqui do formulário, ele executa essa função, pega lá da API os dados e quando os dados retornam, a gente salva esses dados na variável user. E daí o resto, a atualização na tela aqui é feita automaticamente ali pelo hook user state. Certo, pessoal? Ficou legal, né? Nossa ferramentinha aqui de busca. Ó, então tu vai digitando aqui e pode fazer uma busca aqui. Vamos ver o que tem mais de opção aqui na API, né? Será que ele teria aqui nessa API uma busca por nome? Não, ó, ele não tem uma busca por nome, ó. Ele só tem busca aqui por ID e a lista geral. Então, esta API aqui não fornece uma interface, não fornece um endpoint para que a gente possa fazer uma busca por nome, por exemplo. Tá? Então, para isso, a gente teria que fazer a nossa própria API, né, para disponibilizar isso para o usuário. Certo, pessoal? Então é isso. Essa foi a implementação que nós fizemos aqui na página Busca User, certo? Tentem fazer aí, pausem o vídeo, né? Enfrentem os perrengues aí que podem surgir também. Sempre salvem, né? Não esqueçam de salvar para garantir que a página aqui está atualizada. E é isso, tá, pessoal? Muito obrigado pela atenção. O vídeo ficou longo mesmo. Um grande abraço a todos aí e até mais.